Pessoal, então, como vocês já sabem, hoje a gente vai ter uma retomada dos conceitos principais de ética e profissionalismo, com a presença da nossa professora doutora Luciane Jabor. A Luciane tem experiência já há bastante tempo com a prática profissional de psicologia, psicologia social, e também é atuante junto ao Conselho Regional de Psicologia. Então, a gente quis fazer essa aula, pessoal, para fazer uma retomada de alguns dos conceitos centrais da prática ética do psicólogo, que é algo que a gente considera que é importante para todas as etapas da graduação. Então, a gente convidou todos os alunos, porque nós consideramos que é importante ter essa formação continuada, que é importante para vocês ter esses conceitos reafirmados, ter contato com uma profissional que é atuante na área já há bastante tempo, que pode esclarecer dúvidas práticas também, porque às vezes a gente tem aquela aula só na graduação, pontualmente, e fica faltando um pouquinho do conhecimento na prática mesmo, né? O que a gente chama da praxis. E a professora Luciane tem bastante experiência, já passou aí por diversas situações de conflitos e desafios éticos que ela pode contribuir com vocês. Ela também vai compartilhar uma apresentação em PowerPoint que pode ajudar no acompanhamento da atividade, e a previsão é que essa atividade vai se estender até às 18h45, tá, pessoal? Como está informando aqui no banner, a lista de presença vai ser disponibilizada perto do fim, e aí vocês podem preencher essa lista para ter contabilizado a presença de vocês. A gente já está com 17 pessoas ao vivo, acredito que mais alguns colegas vão entrar, e essa live fica gravada posteriormente. Então, eu queria agradecer a presença de todos e queria agradecer também a participação da professora Luciane, que de muita disposição, muita boa vontade quis contribuir com a gente hoje. Então, vou chamar aqui a nossa convidada, para quem ainda não teve o privilégio de ter aula com ela, eu espero que vocês possam ter esse privilégio. Então, vou colocar aqui a Lu para participar junto com a gente. Oi, Lu, Olá, seja pessoal. bem-vinda. Ô, Bárbara, tudo bom, querida? Obrigada. Vocês estão me ouvindo? Eu tô com um delay da sua voz. Você tá me escutando? Eu te escuto bem, eu acho que tem o delay por conta do StreamYard e às vezes do YouTube, mas eu te ouço e te vejo claramente. Ah, então tá bom. Então, pode falar. Acho que eu tô travada aqui. Então, Lu, vou te dar a palavra agora nesse momento para os nossos alunos. Vou colocar aqui a sua apresentação e vou deixar só a professora Luciane a apresentação dela aqui e vou ficar aqui nos bastidores. Pessoal, boa atividade para vocês. Lu, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade. Eu que agradeço o convite e a confiança. Vamos nessa. Beleza, pessoal. A bola tá com você, Lu. Só para eu ir para frente, como é que eu faço? No StreamYard você consegue clicar no slide para passar aqui na barrinha lateral. Você consegue ver? Tá. Consegui. Obrigada, Beleza, querida. fica à vontade. Tá bom, obrigada. Bom, gente, boa tarde a todas, a todos e todes. Então, iremos hoje, né, discutir, refletir um pouquinho sobre a ética no exercício profissional, questão tão séria e importante, né, para nós. É bastante importante a gente sempre ter em mente, né, que aquilo que a gente faz no nosso exercício profissional não são escolhas individuais, são escolhas coletivas, historicamente consensuadas. Então, quando a gente fala da ética profissional, a gente está falando do quê? Né? A gente está falando de maneiras de estar neste fazer profissional que sempre, ao longo da história, vão sendo pensadas e repensadas por grupos de pessoas que ocupam diferentes lugares no exercício profissional da psicologia. A ética profissional no Brasil, portanto, ela é pensada a partir de pessoas que estão em diferentes territórios, em todo o território nacional. Então, o que a gente vai ver aqui hoje são algumas questões que hoje aparecem como
grandes preocupações em relação à ética e em relação às infrações éticas também. E aí, antes da gente iniciar, é importante, gente, a gente ter em mente o seguinte: toda profissão, ela só existe porque existem demandas e necessidades sociais, né, na sociedade que então requerem determinado fazer profissional. E aí essa já é uma primeira questão, né? A psicologia existe para quê? A psicologia, assim como outras profissões, existe para atender demandas e necessidades da sociedade. E aí vem uma segunda questão: como lemos essas demandas e estas necessidades, né? E a partir desta leitura, o que entendemos como ética no exercício profissional? Então, vamos lá, vamos começar a caminhar aqui um pouquinho. Então, a ética. Bom, então a ética, o que é ética? Não estou aqui neste momento, neste slide, né, falando especificamente da ética no exercício profissional. Estou falando da ética de forma geral. A ética são princípios que refletem valores e sua referência é o bem comum e diz respeito à dignidade humana. E aí, quando a gente fala de princípios, né, eu trago aqui 4 princípios: o respeito, a justiça, a solidariedade e a liberdade, né? Esses princípios, eles estão presentes naquilo que chamamos de ética. Por que o respeito tem a ver com a ética? Quando que isto se torna presente na nossa vida? O que é o respeito? Quando que a gente tem que respeitar alguém? A partir do momento que alguém se coloca na nossa frente, a partir do momento que alguém se faz presente na nossa história, a partir do momento que alguém se faz presente no nosso caminho. Então, o respeito é o reconhecimento da presença do outro. E aí, a partir do momento, então, que existe um outro comigo, seja no exercício profissional ou não, como é que eu consigo reconhecer essa pessoa? Será que só de olhá-la eu posso dizer que eu a reconheço? Né? Não é tão simples assim, né? Para que a gente reconheça alguém, a gente precisa lançar outros olhares e outras reflexões para que, de fato, eu possa reconhecer este outro alguém. E aí entra em cena a ética, né? A ética entra em cena quando entra em cena a presença do outro. A justiça. O que é a justiça? A justiça é igualdade na diferença. Então, por exemplo, eu sou homem e ela é mulher. No mesmo cargo, ganhamos a mesma coisa? Será que a justiça aí, neste sentido, olhando para a nossa sociedade, olhando para a nossa realidade? A solidariedade, né? Um outro princípio quando a gente debate ética. A solidariedade é o quê? A solidariedade é o respeito levado às últimas consequências. Então, a gente se pergunta: não fui eu que produzi a fome no país, mas serei eu a doar alimento? Né? O que eu tenho a ver com isto? A ética entra aí no sentido de me colocar em relação com isso? Sim. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, né, para a gente ir compreendendo a ética. Se eu estou andando na rua e tem uma casca de banana no chão, eu vi a casca de banana no chão, então eu vou desviar da casca de banana. Portanto, não irei escorregar na casca de banana. O que seria ético nessa situação? Ético seria eu pegar a casca que está no chão e jogar no lixo para que ninguém sofra algo, um acidente em virtude da casca de banana no chão. Isso é ético, é pensar no bem comum, é pensar na coletividade, é pensar naquilo que produz qualidade de vida para todas as pessoas. E um terceiro princípio da ética, que é a liberdade, né? Que é a possibilidade de fazer escolhas. Quão temos possibilidade de fazer escolhas, né, gente? Quão?
quão eu posso escolher a minha profissão, quão eu posso escolher o que eu farei no final de semana, quão eu posso escolher se eu terei férias ou não terei férias. Será que temos liberdade na sociedade que vivemos? Será que as minhas escolhas produzem o bem para os outros, né? Como é que eu vou organizando essas minhas escolhas cotidianas? E como é que eu entendo que as minhas escolhas são éticas? A partir do momento que é possível compreendê-las como algo que produz o bem comum. Bom, vamos seguindo aqui. Psicologia e compromisso social. A ética na psicologia, né? Como eu já estava dizendo para vocês, né? A ética, ela parte de uma determinada leitura social. O nosso código de ética, ele traz determinado entendimento sobre a relação indivíduo-sociedade. Ao olhar para a nossa realidade social e pensar a ética, então, no exercício profissional, a gente estabelece o compromisso, então, social da psicologia. Quando eu digo compromisso social da psicologia, eu não estou me referindo à psicologia social. Eu estou me referindo a essa troca que a psicologia faz com a sociedade. Então, qual que é o meu compromisso com a sociedade? E é a partir daí que eu vou entender, no exercício profissional, o que é a ética na psicologia. Então, olhando para a nossa história, olhando para a nossa realidade social, o que são os elementos que fazem parte desta ética na psicologia? São valores emancipatórios. Então, valores emancipatórios constituem eticamente a psicologia enquanto profissão que defende sua relevância social na defesa intransigente dos direitos humanos, da liberdade, da igualdade, da dignidade e da integridade do ser humano, investe seus conhecimentos e sua prática nas possibilidades de construção de uma sociedade livre de todas as formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Por que então são os valores emancipatórios os valores que pautam a nossa ética profissional? Por que o primeiro princípio fundamental do Código de Ética, do nosso Código de Ética, se refere ao respeito aos princípios que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Porque a psicologia, ela é uma ciência, uma profissão do campo da saúde, correto? Sim. Assim, a partir do momento que a gente olha para a nossa história e a partir do momento que a gente olha para aquilo que organiza o nosso cotidiano, o que veremos? Que leitura podemos fazer? Que, sobremaneira, o que produz sofrimento na nossa população é a violação de direitos. Desta maneira, são valores emancipatórios que embasam a ética no exercício profissional da psicologia. Quando a gente fala de emancipação, a gente está falando do quê? Justamente da liberdade, da igualdade, da dignidade, da integridade do ser humano. Mas quando a gente fala de liberdade, do que a gente está falando, né, gente? Porque liberdade parece ser algo tão abrangente. É liberdade de fazer escolhas, é liberdade das formas, das tramas de opressão, é liberdade dos processos de exclusão, é a liberdade de poder escolher o meu cotidiano e não somente estar nele a partir daquilo que a própria vida em sociedade permite que eu faça ou que a vida em sociedade permite que eu esteja de determinada maneira, né? A liberdade significa você poder escapar daquilo que, inclusive, forja a nossa própria subjetividade. Será que a gente consegue perceber por que eu faço determinadas escolhas? Será que algumas escolhas que eu faço não necessariamente se referem
de fato, aos meus desejos? Será que existem escolhas que são criadas, né? Por exemplo, será que todas as mulheres, elas precisam obrigatoriamente serem mães? Durante muito tempo, a maternidade era algo compulsório. As mulheres nem se perguntavam, né, se elas queriam ser mães. Hoje as mulheres já conseguem se perguntar, né, será que eu quero realmente ser mãe? Né? A liberdade se trata disso também. Se trata da libertação daquilo que forja a nossa subjetividade e nos leva a lugares que não necessariamente eram os nossos reais desejos, os nossos reais interesses. Então, estou aqui no segundo pontinho do slide. Pensar a psicologia exige a contínua reflexão sobre os princípios da profissão respondentes ao seu compromisso social, que amplia o conceito de saúde, envolvendo qualidade de vida e garantia dos direitos sociais. E aí isso se trata o quê? Né? Ao olhar para isso, a gente está falando do quê? A gente está falando da realidade histórica e de impactos do nosso fazer profissional. Bom, o nosso código de ética, né? O que vai produzindo o nosso código de ética? Para que serve um código de ética? Estou aqui agora no primeiro pontinho do slide. Um código de ética fomenta a autorreflexão exigida de cada indivíduo acerca de sua praxis, de modo a responsabilizá-lo pessoal e coletivamente por ações e suas consequências no exercício profissional. Como eu estava dizendo para vocês, né? Um código de ética, sim, ele expressa determinado olhar e determinada reflexão sobre a relação entre o indivíduo e a sociedade, que determina a direção das relações entre esses indivíduos. Então, um código de ética se traduz em princípios e normas, estou no segundo ponto do slide, que pautam o respeito ao sujeito humano e seus direitos fundamentais. É isso que um código de ética precisa garantir, né? É isso que ele busca. Ele busca ser um instrumento de autorreflexão acerca da nossa prática. E um código de ética, estou aqui no terceiro ponto do slide, um código de ética está feito ao seu tempo. O nosso atual código de ética, ele é reflexo da necessidade de atender à evolução da democracia, da justiça social e da cidadania. Esse nosso código de ética, ele é construído ali no bojo de toda a movimentação da redemocratização brasileira. E a psicologia se relaciona com isso, né? Porque quando a gente está falando da redemocratização, quando a gente está falando da justiça social, quando a gente está falando da democracia, a gente está falando justamente do enfrentamento daquilo que produz sofrimento na nossa população. E como profissionais da área da saúde, necessariamente dialogamos e nos relacionamos com isso. Bom, essa versão, né, do Código de Ética amplia o contexto de atuação para contextos sociais diversos e amplia o próprio entendimento do compromisso social da psicologia. O código, a psicologia, a ética na psicologia, ela é igualzinha em todos os países? Não. Será que daqui 50 anos ou daqui 100 anos, quando vivermos numa sociedade justa, numa sociedade igualitária, em que as pessoas diferentes são tratadas com igual respeito, será que será o mesmo código de ética que temos hoje? Não. Por quê? Porque se a sociedade muda, o olhar para aquilo que é a ética também muda. Em virtude da nossa realidade histórica, hoje são, então, os valores emancipatórios, a liberdade, a justiça social e os direitos humanos
que pautam a ética no nosso exercício profissional. Bom, vocês que já passaram, né, pela disciplina de ética, provavelmente também já passaram algumas vezes pelos princípios fundamentais do nosso código de ética, mas eu aqui darei uma retomada neles, porque provavelmente muitas pessoas ainda não entraram em contato. Espera só um pouquinho. Bom, vamos lá. Então, primeiro princípio fundamental do Código de Ética. A psicóloga e o psicólogo basearão o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Já falamos bastante o porquê disso, né? Porque que esse é o nosso primeiro princípio fundamental. Segundo princípio fundamental, a psicóloga e o psicólogo trabalharão visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirão para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A psicóloga e o psicólogo atuarão com responsabilidade social, analisando crítica historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. O que isso quer dizer, gente, na prática? Se eu estou na clínica, o que isso quer dizer? O que isso tem a ver com a prática clínica? Tem a ver com a sua possibilidade de qualificar a sua escuta. Será que é a mesma coisa uma pessoa branca chegando no consultório e uma pessoa preta chegando no consultório? Será que se eu não entender o que é racismo, a minha escuta será qualificada para uma pessoa preta que entra no nosso consultório? Por isso é importante, né, para que a gente atue com responsabilidade social, é importante a gente analisar crítica historicamente a nossa realidade, para que a gente minimamente garanta uma escuta qualificada. Quarto princípio fundamental. A psicóloga e o psicólogo atuarão com responsabilidade por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como campo científico de conhecimento e de prática. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que vocês irão se formar e continuarão estudando. Olha que beleza, que delícia, né? E é uma delícia mesmo, gente, porque depois que a gente se forma, a gente já fez uma primeira escolha, né? Que era fazer faculdade de psicologia. Na faculdade de psicologia, a gente entra em contato com tantas coisas, não é verdade? Com tantas linhas psicológicas, a gente, durante a graduação, fica até meio perdida e meio perdido. Putz, mas eu gosto de comportamental, de psicanálise também, social, então eu amo do fundo do coração. E agora, para onde eu vou? Né? A gente entra em contato com diferentes áreas de atuação. Então, a gente faz escolhas, né, quando a gente se forma. Para onde eu quero ir agora? Aonde eu quero me aprofundar? Com o que eu quero trabalhar? Né? E isso significa a continuidade desses estudos, né? A continuidade do nosso processo de formação, né? Por meio, aqui no quarto princípio, por meio do contínuo aprimoramento profissional. Quinto princípio fundamental. A psicóloga e o psicólogo contribuirão para promover a universalização do acesso da população às informações, ao conhecimento da ciência psicológica e aos padrões éticos da profissão. Sexto princípio fundamental, a psicóloga e o psicólogo zelarão para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a psicologia esteja sendo aviltada. Muita atenção aqui, né? Será que é qualquer coisa que pode fazer parte do exercício profissional da psicologia? Será que sai da cabeça de cada um o que é o exercício da psicologia? Não, né? A gente precisa compreender, como eu já disse anteriormente, o que foi
construído coletivamente e historicamente acerca do nosso exercício profissional. Eu não faço o que eu quero. Eu faço aquilo que respeite a ética e que respeite a teoria, que respeite a ciência. Sétimo princípio fundamental. O psicólogo considerará... Opa, peraí, pulei. Um segundo. O psicólogo e a psicóloga considerarão as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos destas relações. Espera que está travado aqui. E os impactos dessas relações sobre as suas atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica e em consonância com os demais princípios deste código. Vamos caminhando. E aí a gente tem o quê, gente? A partir disso, a partir desses entendimentos, a partir destes valores, a partir destas preocupações, a partir de como entendemos qual deve ser a contribuição da psicologia para a sociedade, a partir de uma leitura crítica dessas demandas e necessidades da sociedade, o que a gente faz, né? A gente quem? O Sistema Conselhos de Psicologia, que são todos os CRPs, né, os Conselhos Regionais de Psicologia, tem um em cada estado, e o CFP, vão produzir o quê? As normas éticas. A partir deste olhar. Então, produzir orientação ética, produzir as normas éticas, é um processo permanente que dialoga e responde aos movimentos históricos sociais. Exige conhecimento histórico, social, político, econômico e cultural. E aí vamos, então, olhar para o nosso contexto social. O que é o nosso contexto social, gente? O que a gente vive, né? Num contexto de acirramento das violações de direitos, na perspectiva da ética e dos direitos humanos, a produção das desigualdades sociais deve ser considerada e deve estar visibilizada em nosso fazer profissional, como que, por exemplo, relações raciais, a situação das mulheres na nossa sociedade, a diversidade sexual e de gênero, entre outras desigualdades sociais que se fazem presentes no nosso cotidiano e que vão produzindo as diferentes tramas de exclusão social, produtoras de sofrimento na nossa população. Lembra no início o que eu disse para vocês, né? Para onde que a gente olharia hoje? A gente olharia hoje para questões que vêm se mostrando bastante problemáticas como um todo no exercício profissional da psicologia, né? Portanto, aqui eu fiz escolhas, né? Que são escolhas éticas também. Eu fiz escolhas sobre o que eu acho neste momento importante de dizer para vocês, né? Não sou somente eu, Luciane, que acho coisas, né? É o Conselho Regional de Psicologia, o Conselho Federal de Psicologia, que vem alertando a categoria profissional acerca destas questões, que então hoje se presentificam e ganham outras dimensões no nosso fazer profissional. Então, pessoal, eu vou começar aqui algumas apresentações que perpassam essas questões, né, que perpassam estas diferentes desigualdades sociais, que são as maiores produtoras de sofrimento na nossa população, mas também a gente vai olhar para outras normas éticas que farão parte do cotidiano de vocês, né? Como, por exemplo, registro em prontuário, atendimento remoto, documentos escritos. Não vou me aprofundar em documentos escritos, né? Já tivemos uma palestra com a professora Terezinha, mais ou menos umas 2 semanas, sobre documentos escritos, mas enfim, né? A gente vai entrar nesses outros lugares também. Só é importante aqui eu fazer alguns alertas para vocês sobre o que a gente hoje está conversando. Primeiro,
Os conteúdos, então, que seguem nesta apresentação não expressam a totalidade das normas éticas instituídas acerca das temáticas específicas mencionadas e da reflexão ética pertinente, e também não expressa todos os conteúdos que devem ser considerados na prática da psicologia, tá bom, pessoal? Isso aqui é um recorte. Segundo, acessem os cadernos temáticos, os livros, as lives, as cartilhas, entre outras produções sobre ética e exercício profissional da psicologia no site do CRP e do CFP, Conselho Federal de Psicologia. É uma infinidade de materiais, todos livres para download. Terceira questão. É necessário realizar o estudo do Código de Ética, das resoluções, das notas orientativas, das referências técnicas e demais leis, estatutos, tratados, resoluções de outras instâncias de defesa de direitos pertinentes àquilo que atravessa e compõe nossa prática profissional. Porque, assim como nós, indivíduos profissionais, não decidimos sozinhas e sozinhos o que significa a prática clínica, o sistema Conselhos de Psicologia, que produz essas normas, que produziu e quem produz o Código de Ética, também não dialoga sozinho. Todas essas normas, referências técnicas para a atuação dos psicólogos e das psicólogas nas políticas públicas, são dialogadas com outras entidades da psicologia, com a universidade, com o sindicato, né? Uma coisa é sindicato, outra coisa é conselho de psicologia. Para além desses atores que fazem parte da psicologia, a gente também dialoga com leis estaduais, municipais, federais, que estão para além daquilo que especificamente é o exercício da psicologia, tá bem? Então, por exemplo, nós não iremos produzir uma norma que rejeite o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente dialoga com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente dialoga com a Constituição Federal, a gente dialoga com o Estatuto do Idoso, inclusive a gente dialoga com os conselhos de defesa de direitos, né, para além das associações, das entidades da psicologia. Tá bem? Quarto pontinho aqui, outra coisa importante, né? Porque é tanta coisa, né, gente? Quando o profissional não se sentir capacitado ou apto a atuar, o caso deve ser encaminhado a outro profissional ou buscar supervisão. Que isso quer dizer que nem sempre a gente terá condições de atender tudo que chega no nosso consultório, na instituição que a gente trabalha. Sim, isso quer dizer exatamente isso. E isso significa que somos, então, incompetentes e que não tivemos uma formação satisfatória e que, quando eu escutei durante a graduação que eu deveria investir numa formação continuada e não investi, agora eu não sei o que fazer. Não, gente, isso simplesmente quer dizer que não existe dar conta de tudo que aparece no nosso exercício profissional. Quando isso acontecer, o que a gente faz? A gente encaminha. Há situações, por exemplo, tem pessoas que não conseguem lidar com outras pessoas que viveram uma situação de violência sexual. Não conseguem lidar emocionalmente com isso. Isso não é necessariamente uma ausência de um saber o que fazer, né, de uma incapacidade técnica e teórica. Simplesmente, neste momento da minha vida, eu não tenho condições de atender uma pessoa que sofreu violência sexual. O que eu farei? O que eu vou fazer? Eu vou encaminhar para outra pessoa. Não há o menor problema, a menor vergonha. Isso é ético, né? É assumir a sua impossibilidade naquele momento. Ou pedir uma supervisão, buscar uma supervisão. Isso faz parte da nossa ética.
Então, vamos lá, gente. Entrando aqui em questões que vêm sendo bastante pontuadas pelo Sistema Conselhos de Psicologia. Primeira delas que eu trago para vocês são as relações raciais. Um segundinho só. Novamente. Bom, vamos lá. Então, olhando para questões que hoje se colocam no nosso cotidiano e que produzem muito sofrimento, relações raciais. Como vocês sabem, né, o Brasil ele é estruturado pelo racismo e é o racismo estruturante do nosso cotidiano, né? Até que, enfim, conseguimos olhar para esta questão. Então, era o que eu dizia para vocês no início. Se eu não compreender o que é racismo, será que eu tenho condições de atender uma pessoa preta no meu consultório? Né? Se eu trabalho numa instituição, será que eu vou conseguir perceber ali no próprio cotidiano da instituição o que significa o racismo na vida das pessoas pretas, daquelas crianças e daqueles adolescentes? Será que eu terei uma escuta qualificada? Então, vamos lá, né? Relações raciais. A psicologia tem um enfrentamento ao racismo regulamentado desde 2002, é a resolução do Conselho Federal de Psicologia 018 de 2002, estabelecendo normas de atuação em relação ao preconceito e à discriminação racial. E aí vale lembrar, o preconceito racial produz humilhação, produz sofrimento e morte. Né? Quando eu estou falando morte, eu não estou falando só da morte do corpo, né, pessoal? O que é um processo de humilhação cotidiana? É a morte dos sonhos, é a morte da esperança, é a morte dos sorrisos. É uma organização da subjetividade do outro que coloca ele, sim, em situação de vulnerabilidade em relação ao restante da população. Além da resolução do Conselho Federal de Psicologia, né, a 018 de 2002, devem ser observadas outras normas, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Constituição Federal, leis nacionais e dispositivos do Código de Ética Profissional da psicóloga e do psicólogo, né, como eu vinha dizendo a vocês. Quando a gente pensa na nossa ética e a gente produz as nossas normas, a gente está em diálogo com outras leis que organizam a vida em sociedade. Outra questão, né, que também o Sistema Conselhos de Psicologia vem fortemente produzindo apontamentos, né, como um dos maiores produtores de sofrimento na nossa vida em sociedade, na nossa sociedade brasileira. A situação das mulheres, né? O que é o machismo? Então, a violência contra as mulheres e meninas no Brasil incide em diferentes contextos com violações de direitos econômicos, sociais, políticos e culturais. O que isso quer dizer? Que economicamente, socialmente, politicamente, culturalmente, as mulheres elas terão consequências distintas dos homens na nossa sociedade? Sim. Isso significa a produção de sofrimento na vida das mulheres? Certamente. Né? Então, precisamos olhar para esta dimensão que faz parte da vida em sociedade e que fará parte de toda e qualquer mulher que se fizer presente no nosso exercício profissional. As psicólogas e os psicólogos, estou aqui no segundo pontinho do slide, não podendo se omitir ou ser coniventes diante de violações de direitos, devem refletir, reconhecer e enfrentar as diversas violências presentes no cotidiano das mulheres. É simples assim, gente, a gente entender o que é violência? Não, não é.
Será que as mulheres todas têm a dimensão de quão elas são violadas cotidianamente? Não, não tem. Será que todas as mulheres reconhecem que elas sofrem violência psicológica? Muitas delas? Não. E violência sexual? Também não. Ô, Pro, como assim? Uma mulher não sabe que ela é violentada sexualmente? Muitas vezes não, gente. Por exemplo, as mulheres casadas. Muitas vezes elas têm relação sexual sem desejar ter a relação sexual. E elas são obrigadas a fazer sexo. Isso é uma violência contra elas? Certamente. Mas o que elas entendem? Que elas são casadas, elas têm obrigação. Não, elas não têm a obrigação porque elas são casadas. Isso é uma violência. Bom, terceiro pontinho aqui. Resolução do Conselho Federal de Psicologia, de 8 de 2020, estabelece normas do exercício profissional da psicologia em relação às violências de gênero. Então, o que elas vão trazendo? Colaborar para criar, articular e fortalecer redes de apoio social e familiar. Esses são pontinhos, tá bom? Que essas resoluções trazem. Em relação à possibilidade de quebra de sigilo profissional, para assegurar o menor prejuízo, proceder notificações compulsórias, depor em juízo em outros casos previstos pela lei. A psicóloga e o psicólogo deverão: 1. Prestar informações estritamente necessárias. 2. Considerar impactos da quebra de sigilo. 3. Indicar dados sigilosos apenas em formulários, sistemas e equipamentos de políticas públicas correspondentes que assegurem o sigilo de informações. 4. Prestar explicações judiciais mediante padrão de documentos psicológicos estabelecidos pela Resolução 006 de 2019. Isso significa que, então, eu posso quebrar o sigilo? Sim, gente. Em situações muito específicas, vocês podem quebrar o sigilo. Mas não é para qualquer pessoa e nem de qualquer maneira. Vamos pensar aqui. Uma mulher em situação de violência doméstica. Nós, no nosso exercício profissional da psicologia, daremos conta de cuidarmos sozinhas ou sozinhos dessa mulher em situação de violência doméstica? Não. A gente precisa fazer o quê? A gente precisa acionar outros serviços, a gente precisa mobilizar uma rede de apoio. E aí, então, por exemplo, eu como psicóloga, recebo uma pessoa, uma mulher, no meu consultório, que diz que ela está sofrendo, que ela está apanhando do marido em casa já há 10 anos e ela não consegue sair da relação. O que eu vou fazer? Eu vou atender essa mulher sozinha? Não. Eu, por exemplo, vou encaminhar essa mulher para um CDCM, para um Centro de Defesa e Convivência da Mulher. O que eu vou dizer para o CDCM? Eu vou contar tudo que essa mulher me contou no consultório? Não. Eu vou contar o estritamente necessário que corresponde à especificidade daquele serviço. Então, nesse caso, eu quebro o sigilo? Eu quebro o sigilo e considero os impactos dessa quebra de sigilo. E comunico essa mulher, da importância da formação de uma rede. E, em acordo com esta mulher, então, nós construímos uma rede de apoio. Belezura? Obrigada, Rô, querida. Bom, diversidade sexual e de gênero. Essa é uma outra questão que se faz fortemente presente no nosso cotidiano profissional, considerando aquilo que produz sofrimento na população, sim, vocês sabem que o Brasil é o país que mais assassina pessoas trans, E se eu não me engano, agora eu não tenho esse dado atualizado, é o 5º país que mais assassina homossexuais. O que será que significa a heteronormatividade? O que significa não responder à norma das relações hétero?
Significa que muito sofrimento será produzido no seu cotidiano? Sim, significa. Como é que a gente lida com isso, então? Né? Então, o Sistema Conselho de Psicologia se preocupa com isso? Certamente. Bom, temos a resolução do Conselho Federal de Psicologia 1 de 1999, que estabelece normas de atuação em relação à questão da orientação sexual e determina que não cabe a profissionais da psicologia o oferecimento de qualquer tipo de prática de reversão sexual, uma vez que a homossexualidade não é patologia, doença ou desvio. Atenção, gente! Cura gay. Cura gay é uma infração ética grave. Este ano, uma psicóloga denunciada no Conselho de Psicologia, não foi do nosso estado, foi caçada. Isso não é uma informação sigilosa, né? Isso é publicizado para toda a categoria. Por que cura gay não faz parte do exercício da psicologia? E por que é uma infração? Porque não há cura para o que não é doença. Ok? Como eu dizia para vocês, não é da nossa cabeça, de cada uma e cada um de nós, que sai o que deve ser feito no exercício profissional. Essas decisões são históricas e coletivas. Bom, para além, olhando para a cura gay, para além de não haver cura para o que não é doença, a partir do momento que uma psicóloga ou um psicólogo defendem a cura gay, o que eles estão fazendo? Estão infringindo, vou ler aqui para vocês, o segundo princípio fundamental do nosso Código de Ética. O psicólogo e a psicóloga trabalharão visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas, das coletividades e contribuirão para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A partir do momento que um profissional da psicologia, da área da saúde, está dizendo que ser gay é ser doente, ele está defendendo o quê? Ele está incidindo no quê? Na discriminação, na violência, na crueldade e na opressão que cotidianamente as pessoas não héteros vivem, né? Então presta atenção, tá bom, pessoal? Por que eu parei tantos minutos nessa história? Porque, infelizmente, a cura gay está crescendo no exercício profissional da psicologia. Prestem atenção, tá? Prestem atenção no que vocês fazem, não deixem de consultar o Código de Ética, as resoluções e outros materiais produzidos pelo Sistema de Conselhos de Psicologia para entender o que deve ser a prática profissional de vocês. Bom, para além da resolução do CFP-1 de 1999, a gente tem a resolução 1 de 2018, que ela trata do quê? Normas de atuação em relação a pessoas transexuais, travestis, reafirmando a despatologização das travestilidades e transexualidades. Pessoal, olha só, aí é legal a gente olhar para a história da psicologia na sociedade. Por quê? Eu digo isso. Porque por muito tempo os saberes psi foram capturados para patologizar, manicomializar, criminalizar e culpar individualmente as pessoas por problemas que são problemas sociais, né? Será que em algum momento da história do mundo usaram a psicologia para patologizar travestis? Dizer que são doentes? Certamente passamos por esse momento, né? E arduamente lutamos para sair deste lugar. Por que não? Ser uma pessoa trans não é uma patologia. Assim, a psicologia não será instrumento de produção de sofrimento, preconceito, intolerância e exclusão.
Obrigada, gente. Estou lendo aqui as mensagens que elas vão aparecendo para mim rapidinho. Tamo juntas. E juntos e juntes. Bom, quebra de sigilo é uma outra questão, né? A gente falou um pouquinho no caso de violência contra a mulher. Deixa eu ver que horas são. 18h22. Olha, quem é minha aluna, meu aluno e meu aluna, sabe que eu tenho uma séria questão com a administração do tempo, né? A gente tem mais 25 minutinhos aqui. Logicamente, eu não vou conseguir passar por tudo que eu gostaria de dialogar com vocês, mas a gente pode até pensar num segundo momento para ir qualificando essas questões, tá bom? Então, vamos lá. Quebra de sigilo diante a violação de direitos. Vou ler, tá bom? Estou no primeiro pontinho do slide. De acordo com o artigo 9º do Código de Ética Profissional, a psicóloga e o psicólogo têm por dever profissional manter o sigilo e a privacidade das pessoas atendidas. Ok? Vocês sabem que... Desculpa pelos oks, tá bom, gente? Eu vou parar, vou sair desse lugar. Vocês sabem que nem em supervisão, quando a gente está fazendo estágio, nem em supervisão a gente pode ter alguém escutando. Por exemplo, quando a gente fazia supervisões online, a gente não pode ter alguém escutando, mas nem em supervisão, escutando a gente falando dos nossos pacientes, não pode fazer supervisão do ônibus, do boteco, né, do trabalho. Bom, mas vamos lá. No entanto, estou aqui na segunda linha do... saí do slide. No entanto, ao tomar conhecimento de situações de maus tratos e violação de direitos humanos, deve avaliar a necessidade de denunciá-las, levando em consideração as possíveis consequências e o menor prejuízo, conforme exposto no artigo 10. O risco de cometer uma falta ética poderá ocorrer tanto pela quebra de sigilo quanto por não haver denunciado o fato. Assim, se questionado em qualquer tempo por sua decisão de questionar ou não, a psicóloga ou psicólogo deverá estar fundamentada ou fundamentado e expor os motivos técnicos e éticos que o levaram a tomar a decisão. Daí vem também, gente, a importância do prontuário, né? Tudo que a gente faz, vocês sabem, né, precisa ser registrado em prontuário. A gente precisa registrar o histórico dos nossos atendimentos. Isso no referente à prática clínica, mas também no referente a outras práticas, né? Práticas grupais, institucionais, né? Enfim. Aí retomando quando a gente está falando da violência contra a mulher, né? Então, tem coisas que eu preciso denunciar, tem coisas que eu preciso denunciar, gente. Por exemplo, se eu trabalho numa comunidade terapêutica, vocês sabem que hoje, e isso também não é uma informação sigilosa, né? Isso é publicizado pelo Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo. A maior incidência de processos éticos no CRP é de psicólogas que trabalham em comunidades terapêuticas. Elas são processadas por conivência à violação de direitos. Uma psicóloga que trabalha numa comunidade terapêutica e convive com abertura de carta entregue às pessoas que estão internadas, internação compulsória, medidas punição. Por exemplo, a fulana chegou atrasada no grupo terapêutico, agora ela será punida lavando os banheiros. Isso são práticas comuns nas comunidades terapêuticas? E muitas delas, eu diria que na grandíssima maioria. Acompanhar a pessoa, não deixar a pessoa falar sozinha ao telefone com sua família. Isso é violação de direitos? Abrir a correspondência que a família manda antes de entregar para a pessoa que está internada. Isso é violação de direitos? Né? A gente dialoga contra as leis. Lembra, gente? Por acaso alguém pode abrir carta de alguém? Isso é crime previsto em lei, né? Portanto, uma psicóloga que trabalha numa comunidade terapêutica e não denuncia a comunidade terapêutica e ainda por cima continua trabalhando lá, ela é conivente com violação de... mas professora, não é ela que abre as cartas. Mas ela sabe que abrem as cartas. E ela tá vendo que abrem as cartas. Professora, não foi ela que trancou a pessoa no quartinho por 3 dias porque a pessoa estava muito agressiva por conta da crise de abstinência.
ela ouviu a pessoa gritando por 3 dias. Então, gente, cuidado com o lugar que vocês trabalham, tá? Presta atenção, por favor. Bom, vamos lá. Artigo 2º. Ao psicólogo é vedado. Obrigada, Jane, querida. Artigo 2º. Ao psicólogo é vedado: a. Praticar, a linha A, praticar ou ser coniventes com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. É por isso que as psicólogas são processadas, minha gente, porque elas são coniventes com essas práticas, elas estão lá, né? Bom, ao compartilhar informações técnicas, a psicóloga e o psicólogo ou psicólogo deverá observar os artigos 6 e 12 do Código de Ética Profissional, tá bom? Não vou entrar neles aqui, mas todo mundo pode ter acesso ao Código de Ética, tá? No site do Conselho Regional de Psicologia e no Federal também. E quando vocês se formarem, né, todos vocês, todas e todes, ganharão um código de ética do Conselho Regional de Psicologia, lugar que vocês devem frequentar, inclusive, né? Vocês podem participar de uma infinidade de coisas enquanto vocês são estudantes. Legal, né? Super indico. Questõezinhas aqui que perpassam a prática da psicoterapia por psicólogas e psicólogos. Nossa, a letrinha tá pequena, hein? Eu vou me dar bem agora, porque nem eu vou conseguir ler. Não, vamos lá. Primeiro pontinho. A prática deve estar fundamentada em conhecimentos técnicos e científicos adequados, considerando a complexidade da subjetividade humana e seus contextos sociais. Tá bom? Bom, em primeiro lugar é isso, né, gente? A nossa prática necessariamente precisa estar embasada técnica e cientificamente. Tudo que a gente faz deve ter uma fundamentação técnica e científica, né? Como eu estava dizendo para vocês, usando o exemplo da cura gay, não sai da nossa cabeça o que a gente faz, né? É uma construção coletiva e histórica. Bom, ou por acaso um engenheiro pode deliberadamente construir um prédio com areia da praia? Ai, que absurdo! Imagina! Isso já aconteceu. O que aconteceu? O prédio caiu, né? Ele pode fazer o que ele quer porque ele achou que ia dar certo? Não, ele não pode fazer o que ele quer, né? Então vamos lá, né? Construir um prédio com areia da praia está previsto em algum estudo da engenharia? Certamente que não. Bom, inscrições. Que inscrições vocês precisam fazer para atuação, para poderem atuar com a psicoterapia? Bom, primeiro, né, a inscrição no próprio Conselho Regional de Psicologia. Segundo, cadastro na vigilância sanitária do município. Nossa, eu nunca tinha escutado falar disso. Nem eu, gente, nem eu. Eu não sou da prática clínica. Eu tomei um susto quando eu soube, né? Quando eu vi isso aqui, mas é isso aí. Cadastro na vigilância sanitária, recolhimento. Opa, esse aqui eu não sei se caiu, desculpa. O recolhimento do ISS. Que são profissionais autônomos, né? É por isso. Inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Para inscrições de PJ, pessoa jurídica, se a atividade principal é psicologia, inscrição no CRP. Se a psicologia for secundária, a inscrição solicitada é a secundária. Atenção para o responsável técnico, a responsável técnica da instituição, né? Sempre quando for uma PJ, por exemplo, o que pode ser uma PJ? Um consultório que tem 30 psicólogas e psicólogos trabalhando, enfim, né, de maneira que há uma relação entre eles, não é uma mera alocação de salas, é uma PJ, e esse consultório, essa clínica, aliás, precisa ter uma responsável técnica. E o que acontecer lá dentro, minha gente, é responsabilidade, para além daquele que exerce a psicoterapia, é responsabilidade também da responsável técnica, tá? Não é qualquer coisa ocupar esse lugar.
Outras observações éticas em relação à psicoterapia. Direito a recibo ou nota fiscal, né? Vocês sabem que a gente precisa emitir para todas as pessoas que a gente atende, né? Lei 8.078 de 1990, contrato de prestação de serviços bem estabelecido, condições e honorários. Vocês sabem também, né, que isso precisa estar dito antes da gente iniciar um trabalho, né, antes da gente entrar num processo psicoterapêutico, quanto irá custar, quais são as condições, quais são os horários, quanto que vai... Ô, Sueli, querida, quanto que vai durar esses atendimentos, né? Um atendimento de 50 minutos, qual que é? Né? E essas condições, elas não podem mudar no meio do caminho, né? Por que eu estou falando isso? Porque existem casos de psicólogas e psicólogos que oferecem um baixo valor. E aí, dali 6 meses, 7 meses, 8 meses de atendimento, e o valor muda. Isso é antiético, né? Essa regra, ela é acordada inicialmente. Isso quer dizer que eu nunca posso mudar a hora o valor? Eu vou ficar 10 anos cobrando o mesmo valor, professor? Isso não faz sentido. Lógico que você pode mudar, né? Desde que isso seja um acordo, né? Bom, deixa eu ver o que mais. Duração do atendimento responde à teoria e técnica que embasam o trabalho. Então, novamente, gente, por exemplo, um atendimento pode durar para determinada linha teórica 20 minutos? Não sei, vamos ver o que a linha teórica diz. Ela diz que sim, né? Por que é importante olhar para aquilo? Qual que é a relação entre a linha teórica e o tempo de atendimento? Toda, gente. Porque toda e qualquer técnica se refere a uma teoria, né? De onde saem as técnicas? Saem de uma teoria, de uma reflexão teórica, de um construto teórico. A técnica não sai do ar. Eu não faço o que eu quero. Isso deve estar... A própria técnica, ela é embasada teoricamente. Então, o que embasa que o atendimento vai durar meia hora? A teoria. O que embasa que o atendimento tem 1h30? A teoria, né? Não é da minha cabeça, é da teoria. Ainda que você crie uma teoria, o que eu acho muito lindo, né? Porque é isso, né? A produção do conhecimento, ela não tem fim. Olha que lindo, né? Hoje eu estava vendo um livro aqui, estou olhando para ele, né? Os Progressos da Psicanálise. Eu não sou psicanalista, mas eu tenho uns livros de psicanálise, que é gostoso ler psicanálise às vezes, né? Os Progressos da Psicanálise. Por quê, né? A psicanálise não acabou no Freud, a psicanálise não acabou no Lacan, não acabou no Bion, não acabou na Melanie Klein, né? A gente tem uma série de autores que vão aprofundando o conhecimento, que vão olhando para questões ainda não olhadas, que vão revendo determinados conceitos dentro das teorias. O campo do conhecimento, ele é um campo em eterna transformação e eternos tensionamentos, né? Isso é o campo do conhecimento, isso é a produção acadêmica, isso é a universidade, isso é a ciência. Por isso que é tão gostoso fazer pesquisa, gente. Façam iniciação científica, porque é tudo de bom pesquisar, né? A gente avança na produção do conhecimento. Mas vamos lá, outro pontinho. Não pode haver diferenciação entre atendimento de convênio e outras cobranças financeiras e tempo de atendimento. Pô, professora, o que você está falando? Os convênios só atendem por meia hora. Pois é, gente. É uma guerra. É uma guerra, são muitos enfrentamentos. Não é tão simples assim, né? A gente garantir a nossa dignidade no exercício profissional, né? Enfim, isso daí é algo ainda em luta e, na verdade, a gente já conseguiu avanços nesse sentido. Bom, mas vamos caminhando. Deixa eu ver aqui. Tá tão pequenininho que nem eu consigo ler. Último pontinho aqui do slide. Observar resoluções, as resoluções, né?
é só uma atenção, pessoal, não deixem de olhar para essas resoluções. Quais? Orientação sexual, a resolução sobre... Vocês sabem o que são resoluções? Resolução é um documento que tem uma temática específica, que a partir de uma reflexão teórica produz a indicação técnica. Tá bom? É isso. São documentos, geralmente com algumas páginas, 3, 4, 5 páginas, que orientam como deve ser o exercício profissional a partir daquela temática específica. Então, gente, não deixem de consultar estas resoluções. Orientação sexual, preconceito racial, registro documental, atuação como perito e assistente técnico, pessoas transexuais e travestis, avaliação psicológica, atendimento remoto, documentos escritos, violência de gênero. Ai, quer dizer que é só isso que eu tenho que entrar em contato? Não, gente, eu só estou dizendo para vocês não deixarem de olhar para isso, porque isso tem se presentificado bastante no nosso exercício profissional e a gente tem convivido com muitas infrações éticas que dizem respeito a essas temáticas. Obrigada, Cláudia. Vamos lá. Deixa eu ver que horas são, né? Ixi, Maria. Bom, publicidade, né? A publicidade em psicologia... Vocês sabem, publicidade hoje virou uma questão gigante, né, gente? Por quê? Por conta... A pandemia, ela fez essa questão ganhar outra dimensão, né? Porque o isolamento demandou muito de nós, né, da categoria profissional, demandou muito trabalho, muita publicidade pelas redes sociais, infringindo o código de ética. Eu vou correr aqui. Se vocês quiserem, depois a gente pensa num outro momento para aprofundar essas questões, enfim, né? A gente vai trocando com a Bárbara, né? Com as nossas coordenadoras, queridas parceiraças, né? O que a gente pode fazer, mas vamos lá. A publicidade em psicologia não pode ser realizada de forma sensacionalista e fora dos parâmetros éticos indicados no nosso Código de Ética Profissional da psicóloga e do psicólogo e na Resolução 03 de 2007, conforme segue. Artigo 20 do Código de Ética. O psicólogo, ao promover publicamente seu serviço por quaisquer meios, individual ou coletivamente, informará seu nome completo, CRP e seu número de registro, fará referência apenas a títulos ou qualificações profissionais que possua, divulgará somente qualificações, atividades e recursos relativos a técnicas e práticas que estejam reconhecidas ou regulamentadas pela profissão, não utilizará o preço do serviço como forma de propaganda, não fará previsão taxativa de resultados. Pessoal, lembrando, né? A psicologia não trabalha com metas e promessa de resultados ao serem alcançados. Eu vou curar a sua depressão, venha para o meu consultório. Não, gente, desculpa. A gente não pode prometer nada disso, porque a gente não trabalha com metas e resultados, tá? A gente trabalha com processos, ok? Tá, beleza. Não fará autopromoção em detrimento de outros profissionais. Não proporá atividades que sejam... Opa! De novo, não paro de sair do slide. Que sejam atribuições privativas de outras categorias profissionais. Não fará divulgação sensacionalista das atividades profissionais. Bom, depois, se vocês quiserem, eu posso até passar esses slides para vocês, tá bom, gente? Agora eu vou passar para frente, porque a gente só tem mais 5 minutos. Documentos escritos, eu vou pular também, me perdoem, né? A gente já teve a palestra que foi ótima, da professora Terezinha e da professora Bárbara também. Bárbara estava junto há umas 2 semanas, então a gente pula essa parte, né? Só quero chamar a atenção para vocês, né? Da importância de documentos escritos. Não à toa, a coordenação da FMU opta por oferecer uma palestra sobre documentos escritos, tá bom?
Prestem atenção nessa... Foi uma atividade presencial, não sei se foi gravada, né? Mas, enfim, a gente tem as resoluções e outros diálogos em outros momentos possíveis para a gente olhar para isso, né? Só para falar rapidinho para vocês, são 5 tipos de documentos escritos que a gente produz no nosso exercício profissional. E eles estão referidos à intencionalidade do documento e para quem é esse documento. Isso muda a natureza do documento e muda o conteúdo do documento. Não é tudo um relatório igualzinho que eu vou fazer para... Enfim, né? Cada documento, ele tem um conteúdo diferente, porque eles têm objetivos diferentes. Mas vamos lá. Depois a gente volta em algum momento aqui, em outro momento nosso, para falar de documentos escritos, tá bom? Prontuário e registro documental, né, também. Então, a gente tem a resolução 01 de 2009 do Conselho Federal e a 05 de 2010 do Conselho Federal, Carta de Direitos do Usuário do Conselho Nacional de Saúde de 2009, Portaria do Ministério da Saúde 1820 de 2009. Né? Como eu já havia dito para vocês, a gente não está sozinho no mundo, a gente está em sociedade e a gente dialoga com outras leis e resoluções. Então, prontuário e registro documental. Informações, o que é né, o prontuário? Informações gerais sobre o atendimento. Gerais, gente. Obrigada, Rô, querida, novamente. No prontuário, não é necessário registrar o atendimento todo, mas sim o histórico. Quais informações o prontuário deve conter? Identificação da pessoa atendida, avaliação da demanda, objetivo do trabalho, evolução do caso, procedimentos utilizados, eu apliquei tal teste, e encaminhamentos. O prontuário multiprofissional registra somente o que é necessário a outros profissionais, né? Então, a gente tem prontuários, por exemplo, dentro de um CRAS, tem ali o prontuário, né? E aí tem o trabalho da psicologia, o trabalho da assistência social, o trabalho da advogada, cada um registrará o quê no prontuário? Apenas o necessário a outras profissionais, né? Para que outras profissionais possam compreender como você está cuidando desse caso, né? A psicóloga não vai entrar em detalhes do atendimento no prontuário, né? Isso diz respeito a você e a sua paciente ou paciente. Atendimento em grupo, produzir documentação sobre cada pessoa do grupo. Direito de acesso ao prontuário quando solicitado, né? Então, a pessoa que a gente atende pode querer ver o prontuário? Guarda por 5 anos no consultório clínico e por 20 anos num estabelecimento de saúde. Gente, a gente precisa guardar o prontuário, né? A gente não joga fora porque o paciente foi embora. Quais informações... que coisa, de novo. Quais informações o prontuário deve conter? As acima listadas e a cópia dos documentos produzidos, né? Como, por exemplo, declarações, materiais de avaliação psicológica e etc. Né? Eita, Luciane! O acesso ao registro documental é somente da psicóloga, somente outra psicóloga pode solicitar e ter acesso a este material. Atendimento remoto, em vigência, né? Tá a resolução do Conselho Federal de Psicologia, né? A resolução 04 de 2020. Então, a prestação de serviços psicológicos por meio das TICs, né, das tecnologias da informação e da comunicação, é regulamentada pela Resolução 11 de 2018 do CFP, que autoriza a oferta online de serviços como consultas e atendimentos psicológicos, processos de seleção de pessoal, supervisão técnica e aplicação de testes psicológicos, desde que devidamente autorizados pelo SATEPS e normativas vigentes do CFP. O que é o SATEPS, gente? SATEPS é um órgão, né, do Conselho Federal de Psicologia que justamente faz a avaliação dos testes psicológicos. Essa é uma outra questão. Eu posso aplicar o teste que eu quiser? Não,
Por quê? Porque tem testes que cairiam em desuso. Então, todos os testes que vocês vão aplicar, vocês precisam olhar no SATEPSE, né? É só digitar ali SATEPSE, CFP, que vocês terão acesso a essas informações, tá bom? E, inclusive, também a informação se tal teste é passível de aplicação remota. Bom, em vigência agora, a resolução 4 de 2020. Você tem que fazer, quem faz atendimento online precisa fazer cadastro no EPSI. É muito fácil esse cadastro. É só colocar lá EPSI, CFP e fazer o cadastro. Alguns artigos da 11 de 2018 estão suspensos, né? Então, vamos lá na resolução 4 de 2020, que vocês vão ver ali o que a gente pode, como é que a gente pode circular pelo atendimento remoto, tá bom? Primeiro ponto, consultas ou atendimentos psicológicos que poderão ser realizados em tempo real ou de forma assíncrona nas diferentes áreas de atuação da psicologia, com vistas à avaliação, orientação ou intervenção em processos grupais, processos de seleção pessoal, utilização de instrumentos psicológicos devidamente regulamentados por resolução pertinente, sendo que os testes psicológicos devem ter parecer favorável do SATEPSE, que é o Sistema de Avaliação de Instrumentos Psicológicos, com padronização e normatização específica para utilização online, supervisão técnica dos serviços prestados por psicólogas nos mais diversos contextos de atuação. Em quaisquer modalidades desses serviços, é obrigatório especificar quais são os recursos tecnológicos utilizados para garantir o sigilo das informações e avisar o usuário sobre isso. Lembramos ainda que é inadequado o atendimento psicológico online, viu, gente? Atenção! De casos que necessitem de intervenções por profissionais e equipes de forma presencial, como, por exemplo, pessoas e grupos em situação de urgência e emergência. Além disso, é vedado atendimento online de pessoas e grupos em situação de emergências e desastres, bem como em situações de violação de direitos ou de violência. Será que a gente pode atender online uma pessoa, um adolescente em situação de violência doméstica? Lógico que não. E uma mulher? Não, também não, né? Mas depois a gente vai falar melhor sobre isso. Já os serviços psicológicos online oferecidos a pessoas com deficiência deverão respeitar as especificidades e adequação de métodos e instrumentos utilizados conforme a legislação vigente. Para atendimento de crianças e adolescentes, a gente precisa avaliar a viabilidade desse atendimento. Ok? Deixa eu passar para frente. Agora começou aquela hora, né? Que quem me conhece sabe que eu saio correndo, eu odeio. Mas não sei se a Bárbara tá aí, minha querida. Tô terminando já, tá bom? A Cláudia aqui. Também acho, querida. Obrigada, viu? É isso aí. Importantíssimas reflexões éticas, também acho. Testes psicológicos, né? Quais cuidados a gente deve tomar ao escolher um teste psicológicos, né? Então, a gente precisa sempre consultar o SATEPSE para ver quais possuem possibilidade de aplicação. A escolha dos testes a serem utilizados para compor avaliação a escolha da profissional. Por que eu estou falando algo aparentemente tão óbvio? Porque, gente, tem instituições que tentarão obrigar vocês a aplicarem determinados testes. Não façam isso. São vocês que sabem que testes precisam ser avaliados e como eles devem aplicados e como eles devem ser avaliados, tá? Isso não é incomum. Os testes devem ser comprados e não xerocados, devem ser aplicados com material original. Bom, avaliação psicológica. A avaliação psicológica é uma atividade de extrema responsabilidade ética e técnica. É amplamente utilizada pela sociedade, escolas, trabalho, trânsito. Gente, presta atenção, hein? O que é uma avaliação psicológica? O que é, para a história de vida de uma pessoa, a gente dizer algo sobre ela, né? Será que aquilo que a psicologia diz tem valor social e incidirá e provocará um impacto na vida da pessoa e da sociedade? Certamente. Então, a gente precisa ter responsabilidade naquilo que a gente escreve, né?
Prestem muita atenção nisso, tá? Não é qualquer coisa desenvolver uma avaliação psicológica. Ela produz um impacto na vida daquela pessoa e ela produz um impacto na sociedade. Mas vamos lá. A avaliação psicológica não é só um teste. Se trata de um grandioso processo de investigação que visa conhecer a pessoa avaliada com suas demandas, visando subsidiar a tomada de decisão mais apropriada da psicóloga ou do psicólogo. Além de estudos sobre especificidades do tema, esta atividade requer minuciosa coleta e interpretação de dados que são acessados por um conjunto de procedimentos confiáveis reconhecidos pela ciência psicológica. Planejar o processo levando em consideração contexto em que a avaliação está inserida, propósitos da avaliação, requisitos psicológicos da investigação, adequação dos instrumentos à pessoa atendida, condições metodológicas e operacionais dos instrumentos da investigação, análise crítica dos resultados obtidos, elementos seguros e suficientes que irão guiar a tomada de decisões do exercício profissional. Não é um mero teste, uma avaliação psicológica, né, gente? Eu coloco justamente esse slide aqui por último, né? Porque todas essas questões que a gente está desenvolvendo, elas dizem respeito, né, a como a gente está produzindo essa determinada avaliação psicológica, né? Retomando, quão eu vou considerar numa avaliação psicológica de uma pessoa preta a humilhação cotidiana produzida pelo racismo? Será que eu tenho escuta para o racismo? Será que eu entendo a sutileza do racismo na vida de uma pessoa? Porque quando a gente fala de racismo, fica muito fácil a gente olhar para o racismo quando, por exemplo, a gente vê alunos em sala de aula ofendendo pessoas pretas. Todo mundo vê que aquilo é racismo. E o racismo que cotidianamente se presentifica de maneira muito sutil? Será que a gente consegue entender no sofrimento daquela pessoa que ela está sofrendo racismo? Será que ela sabe que ela está sofrendo racismo? Enfim, né? Ao considerar todos esses elementos, eles estarão presentes na avaliação psicológica dessa pessoa? Né? Então, é isso aí. Aí, aqui, só para, então, finalizar o momento dia de hoje, incidências elevadas de infração ética, o que revelam sobre nós? Incidências de infração ética, né? É muito importante que a gente não olhe para situações de maneira individual. Eu sou professora de psicologia social, né? Eu sempre falo para as turmas o seguinte: a gente nunca olha só para a cena, né? A gente olha para o contexto. A cena jamais é ignorada, mas mais do que a cena, o contexto jamais deve ser ignorado para a gente, inclusive, entender aquela cena. Então, quando a gente olha para as maiores incidências de infração ética, a gente olha para o contexto. A gente não olha para aquela psicóloga desavisada que não sabia o que eram direitos humanos e que, portanto, não sabia que o lugar que ela trabalhava viola direitos humanos, né? A gente olha para o grandíssimo conjunto de psicólogas que são coniventes com violação de direitos humanos nas comunidades terapêuticas, né? O que isso diz sobre nós? O que isso diz sobre a sociedade? O que a gente pode dizer sobre uma sociedade que dá alvará de funcionamento para centenas de comunidades terapêuticas e que, para além disso, subsidia comunidades terapêuticas, né? A gente acabou de passar por um governo federal subsidiando comunidades terapêuticas. O que isso diz sobre nós, gente? O que significam essas infrações? Quais são as maiores incidências de processos éticos? Comunidades terapêuticas, né? Portanto, psicólogas e psicólogos que são processados por conivência à violação de direitos e documentos escritos. O que isso diz sobre nós, né? Então, eu vou ler aqui. Nos processos éticos, eu não vou responder essa pergunta, não, é só para deixar essa reflexão. Nos processos éticos, verifica-se a predominância de avaliação psicológica para a vara de família e conduta ativa ou omissiva da psicóloga com relação à agressão e maus tratos. Né? Então, por que a gente está se invisibilizando isso, né, gente, no nosso exercício profissional? Por que a gente não está entendendo o que são violação de direitos? O que está acontecendo com a gente, né?
que é a sociedade que a gente vive que coloca a gente em situações bastante delicadas e a gente, às vezes, não se vê na condição de escapar delas? Por que a gente não se vê na condição de escapar delas? Né? Vamos pensar sobre isso? Bom, reflexões possíveis. Como reverberam essas maiores infrações ao código, à ética profissional? Como reverberam verdades históricas e como as visibilizamos? Né? O que esse número tão grande de conivência à violação de direitos humanos fala sobre a nossa história? Historicamente, quando a gente falou de direitos humanos, como direitos humanos são tratados no nosso cotidiano? Essa semana mesmo, a gente estava discutindo isso numa supervisão, não lembro em qual sala, que a gente lembrou que na década de 90, as pessoas que trabalham lutam, né, pelos direitos humanos, elas eram taxadas de protetoras de bandido, de presidiários. Olha isso, gente. Lutar por direitos humanos é defender preso? É defender preso também, logicamente, né? Eles só perderam o direito de ir e vir, eles não perderam outros direitos, né? Portanto, outros direitos devem estar garantidos, né? Enfim. O que significa essa associação, né? O que isso fala sobre nós? Segunda perguntinha. Quais noções de verdade afirmam e sustentam e quais impactos produz? Que noções de verdade? Do que eu estou falando, né? Essas situações aqui de comunidades terapêuticas e documentos escritos. O que elas revelam, né, gente? E que impactos numa sociedade as comunidades terapêuticas produzem? E da má elaboração de documentos escritos, por exemplo, com informações taxativas. A gente não pode fazer informações taxativas sobre ninguém. Por quê? Porque o ser humano ele é um ser em movimento. A gente não pode taxá-lo de nada. Né? Que entendimento da ciência psicológica tem uma pessoa que faz informações taxativas, inclusive sobre pessoas que ela nunca viu. Isso acontece nos documentos escritos? Né? Bom, e que impactos isso produz na vida das pessoas, né? A gente tem muita responsabilidade, gente, mas muita responsabilidade. É importante a gente entender, né, que aquilo que a gente escreve num documento escrito produz não só um impacto na vida daquela pessoa, mas reverbera determinado modo de vida na nossa sociedade, né? É bastante responsabilidade. Bom, terceira questão. Respondem a quais articulações ideológicas? Lembrando que ideologia é um conjunto de ideias e crenças que escamoteiam a realidade, né? Bom, tantas comunidades terapêuticas e psicólogas trabalhando nessas comunidades terapêuticas, ou a própria questão dos documentos escritos, respondem a quais articulações ideológicas? Não pensem que facilmente escapamos das ideologias dominantes. Elas forjam nossa subjetividade. E a gente passa uma vida inteira nos libertando delas, né? Mas isso também são escolhas. Quais princípios éticos são infringidos aqui? Quais outros pactos sociais devem ser observados, então, né, considerando essa realidade? E, aqui para finalizar, como nossa prática responde à nossa função na vida em sociedade? Gente, nenhuma prática diz respeito somente à minha relação com o meu paciente ou à minha relação, ao meu vínculo, a qualidade do meu vínculo com o grupo de crianças que eu trabalho na ONG que eu atuo. Não, gente. Toda e qualquer ação tem impacto social. Todas as pessoas são seres políticos. Política não é só o partido político. Política é tudo que produz um impacto no cotidiano. Político se refere àquilo que organiza a nossa vida em sociedade. Portanto, o olhar que eu lanço, a palavra que eu imito, o comportamento que eu adoto é político, né? Quando a gente percebe que a nossa prática terá um impacto na sociedade, ela terá. Bom, então, para finalizar, aqui, né, com esse último parágrafo, que está no Manual de Psicologia e Direitos Humanos. Acessem também esse material, está disponível no site do CRP. Dentre as funções e compromissos da psicologia para a sociedade,
estão a proteção da integridade na dimensão psíquica, o respeito à subjetividade e à singularidade de todas as pessoas, apenas atingida por uma defesa inegociável dos direitos humanos como produtora de saúde mental. E aí, então, para finalizar de verdade mesmo, né, acho importante trazer essa dimensão. O que significa produzir saúde na nossa sociedade? E aí a gente tem um aprendizado bastante importante que tivemos com todas as décadas de história da luta antimanicomial, né? Na nossa sociedade, gente, produzir saúde, na nossa história, na Suécia é outra coisa, né? No Brasil, produzir saúde não é simplesmente produzir acesso à psicologia, à nutrição, à psiquiatria e ao hospital geral. Produzir saúde é produzir acesso a transporte, saúde, alimentação, trabalho, educação, cultura, lazer, direitos fundamentais, direitos humanos. É isso que promove saúde na população. Bom, minha gente, feche então por aqui. A gente pode seguir no diálogo e na conversa em outro momento, mas embora não tenha dado, né, para a gente bater uma bola, para trocar impressões, estou aqui, né? Estamos aqui juntas e juntos na FMU. Oi, Bárbara, querida, estou te vendo. Oi, Lu, muito obrigada pelas suas colaborações. Acho que a gente teve bastante comentários aqui muito positivos, falando sobre a sua participação, sobre as contribuições que você trouxe. Mais uma vez, queria pedir desculpa a você e a todos pelo comentário indevido. Foi, de fato, um problema técnico que, até conseguir banir a pessoa, solucionar e remover, acabou travando tudo aqui, mas teve muitos comentários positivos também, muitos comentários muito mais favoráveis que a gente leva em consideração, dada a importância da sua contribuição. Mas peço desculpa a todos e especialmente a você pelo comportamento indevido da pessoa que participou com esse comentário. Oi, minha querida, você está me ouvindo? Sim, te ouço. Sim. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Eu acho que aquilo que constrói, né, no final das contas, tem mais força, né? Seguimos tranquilamente e agradeço profundamente a oportunidade, a confiança por vir aqui, né, falar desse tema tão que a gente tem tanto carinho, né, Bárbara? Só agradeço. Muito obrigada, Lu. Obrigada a todos que assistiram. Tenho certeza que foi um conteúdo muito proveitoso. A lista de presença foi colocada nos comentários para aqueles que desejarem assinar e com certeza a gente se encontra de novo, Lu, aí em próximas oportunidades e próximos temas que com certeza você vai ter muito para acrescentar. Até a próxima, pessoal, e uma boa noite a todos. Até, gente. Boa noite, grande abraço. Tchau, tchau.